Você sabia que Berlim é uma das cidades que mais pontes tem em toda a Europa e que há 100 anos havia mais habitantes na cidade do que hoje? E mais uma coisa, apesar de ser uma cidade super cosmopolita, é possível encontrar coelhos e raposas nas ruas. Estas e muitas outras coisas estão no vídeo de hoje, porque o assunto é 10 coisas que você não sabia sobre Berlim. Portanto, vamos lá! Berlim é campeã em ter nome de rua repetido. Por aqui, a Waldstraße aparece 12 vezes em toda a cidade. Em segundo lugar, vem a Lindenstraße com 10 vezes e Berliner Straße também tem por todo lugar. O importante desse dado, informe-se sobre o CEP do lugar para onde você está indo aqui em Berlim, para não acabar quilômetros e quilômetros longe daquele que é seu destino. Tome essa dica como muito importante, pois a cidade é bem extensa. Já que o assunto é o tamanho de Berlim, até 1920 a cidade tinha 66 km². Nesse ano foi criada a Grande Berlim. Cidades conurbadas tornaram-se bairros. Berlim passou a ter, portanto, 900 km² aproximadamente. Hoje é a maior cidade alemã e é até maior que Nova York, por exemplo. E destes quase 900 km², 30% são compostos de espaços verdes e florestas. A cidade tem 431 mil árvores e 2.500 parques, sendo o mais antigo dele o Tiergarten, que já tem 500 anos. E um dado triste, como há muito verde, há muitos animais também, como javalis, coelhos, corças e guaxinins. Além de milhares serem caçados, por volta de 450 deles morrem atropelados todo ano. E o bairro mais verde da cidade fica em Berlim Oriental e se chama Pankow. São 1.600 hectares de verde. E se eu disser que Berlim hoje tem menos habitantes que há 80 anos? Em 1942, o censo registrou 4.478.102 habitantes na capital alemã. Hoje somos 3,7 milhões. Em 1250, Berlim tinha 1.200 habitantes. No início do século XVIII, eram 57 mil. Em 1800, 172 mil. Em 1850, 426 mil. Em 1900, 1,8 milhões. Em 1920, 4 milhões. Nessa época, Berlim era uma das cidades de maior densidade demográfica do mundo. Destes 3,7 milhões de habitantes, mais de 800 mil não são alemães. Em Berlim vivem pessoas de 190 diferentes países. Turcos, com 98 mil, e poloneses, com 56 mil, são as nacionalidades mais presentes na cidade. Brasileiros são 7.500. E só um detalhe. Apenas 1 entre 4 habitantes de Berlim é berlinense da gema. E mais um dado desses 3,7 milhões de habitantes. 193 mil deles são estudantes e estão distribuídos entre 4 universidades públicas. A Humboldt-Universität, a Universidade Livre de Berlim, a TU, que é a Universidade Técnica, a Universidade das Artes e outras tantas universidades e faculdades privadas que existem na cidade. Com 960 pontes, Berlim figura em 4º lugar em toda a Europa com o maior número desse tipo de construção. Na verdade, a cidade fica apenas atrás de Hamburgo, Viena e Amsterdã. E tem mais ponte aqui do que até em Veneza, por exemplo. A mais antiga delas é essa que vocês estão vendo aqui. Ela se chama Jungfernbrücke e crônicas históricas dizem que ela já está aqui desde 1688. Já a mais famosa é a Obenbaubrücke, que liga os bairros de Friedrichshain e Kreuzberg. Ela demarcava a fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental durante os anos em que a cidade ficou dividida pelo muro. Em Berlim, ônibus, S-Bahn, U-Bahn, trens regionais e VLT correm ao todo mais de 2.600 km por toda a cidade e as cercanias. O S-Bahn, com suas 15 linhas, tem 332 km. O U-Bahn tem 9 linhas e corre 146 km pela cidade. Já o tram tem 22 linhas e alcança 193 km de percurso. São 7.600 pontos de ônibus ou estações de trem. E pasmem, 86% dos habitantes da cidade têm no raio de 300 a 400 metros de sua casa um destes pontos ou estações. Quanto a transporte público, já existe até vídeo aqui no canal. Eu dei os highlights turísticos da linha M10 do VLT da cidade. Clique aqui em cima porque tem um link esperando por você. Por aqui é bastante comum também você encontrar nomes repetidos para edifícios, casas de espetáculo, por exemplo, ruas ou então parques. Tem muito, por exemplo, nome com Friedrich aqui. Friedrichstraße, Friedrichstadtpalast,
Friedrichshain e também Wilhelm, Wilhelmstrasse, Wilhelmshöhe. Esses nomes, Friedrich e Wilhelm, ou Frederico e Guilherme, são nomes que aparecem muito na história da Prússia. Berlim era a capital da Prússia. Nós temos aqui, por exemplo, todos os reis dos séculos XVIII e do século XIX tendo esses nomes. E eu vou falar o nome deles para vocês agora. São eles, no século XVIII, Frederico I, Frederico Guilherme I, Frederico II, Frederico Guilherme II. No século XIX, Frederico Guilherme III, Frederico Guilherme IV, Guilherme I, Frederico III e Guilherme II. E para terminar, 2023 é o ano em que Berlim vai abrigar o maior complexo de museus do mundo. A Ilha dos Museus já existe há muito tempo. Ela é composta do Museu Antigo, do Museu Novo, da Antiga Galeria Nacional e também do Pergamon Museum e do Bode Museum. Só que essa galeria que está aqui atrás, ela é nova. Ela se chama James Simon Gallery e ela é responsável por conectar 4 desses museus através de túneis subterrâneos, lembrando o complexo do Louvre, por exemplo. E aí, qual desses fatos te surpreendeu mais ou qual deles você já sabia? Deixe um comentário aqui abaixo e não se esqueça de dar um like no vídeo, compartilhá-lo e, se ainda não o fez, inscrever-se no canal. Até a próxima!